Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico. Hoje, ó, quem está aqui do meu lado, ele, doutor Ricardo André, nosso grande parceiro e amigo. E hoje um tema muito legal para a gente discutir aqui. E eu fiz esse convite para essa fera aqui do mercado condominial para que a gente possa estar entrevistando o nosso convidado de hoje, para que a gente possa estar levando sempre o melhor conteúdo aí a todos vocês. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo aceite aí de estar dividindo aqui a mesa junto comigo. É uma honra poder recebê-lo aqui, meu querido. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Pod Síndico. Boa noite, Reginaldo, aí sempre nosso anfitrião, especialista quando se fala na questão de gestão e administração de bens, em especial com a nossa sempre tão renomada Abrasconde. Obrigado, obrigado. É uma honra. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema bem, Importante. bem importante, né? Muito importante aí para todos os condomínios, muitos síndicos cheios de dúvidas. Estamos aí em 2024, mas ainda gera muita dúvida quando o tema é direito do trabalho, as normas de segurança, né? Então, isso tudo aí é muito complicado ainda nos dias de hoje. E para isso, nós trouxemos hoje um especialista aqui da área, ele que é até aqui, você viu o currículo do cara? Não é fraco não, meu Cara, engenheiro você Márcio. vê? Ele que é engenheiro, representando aqui a NCCO, nosso querido Márcio, seja muito bem-vindo. É uma honra poder contar com você aqui nesse dia, aqui no Pod Síndico. Agradeço a participação, é uma honra participar com vocês para discutir um assunto tão importante que é a questão da segurança e medicina do trabalho num nicho muito específico que são condomínios, né? Então é uma área que a gente tem uma heterogeneidade muito grande entre os condomínios, Sim, pequeno, médio, grande. Tem condomínios residenciais que se assemelham a uma cidade, tem problemas também proporcionais a isso Verdade. e questões também na área comercial que também tem são problemas similares que todos se encontram em alguns momentos com a área de segurança do trabalho. perfeito. E deixar aqui o nosso agradecimento a todos vocês aí que estão nos Com certeza. acompanhando, né? É uma honra poder estar sempre aqui levando o melhor. Lembrando que o Pod Síndico tem um oferecimento aí da Renove Administradora de Condomínios, da Orion Lift Elevadores e do Grupo CGTech, nossos parceiros que estão aí desde o início aí junto com a gente nesse projeto que hoje já não é mais um projeto, é uma realidade, né? Pod Síndico aí toda terça às 19 horas aí na sua telinha aí na TV Abrasconde. O programa com mais consistência na internet sobre mercado condominial brasileiro. É isso aí, ó, tá vendo? Então, Posso fazer uma pergunta para o Márcio, para a gente já começar vamos bem? iniciar já. Porque eu advogo na área trabalhista há alguns anos, né, e eu tenho uma dificuldade com os clientes. Talvez ele possa aqui me ajudar com a argumentação dele. Quando tem uma questão de insalubridade ou doença ocupacional ou periculosidade, Márcio, por que que nós temos que ter qual é a importância de ter uma perícia assistente na defesa dos interesses do condomínio ou da empresa? É muito importante o papel do assistente técnico, ele vai avaliar um aspecto muito técnico, muito específico, que refere-se à atividade profissional de cada funcionário. Então, quando nós temos um processo trabalhista, nós entendemos que isso já é uma área do contencioso, e já existe um conflito entre as partes Sim, questionando o aspecto técnico, ou pleiteando um adicional de insalubridade, por um contato de agentes químicos, ou uma questão de periculosidade, por uma questão de interpretação de um trabalho de um funcionário que pode estar exposto a uma situação de periculosidade que é prevista na legislação, a questão do adicional de insalubridade, a norma que nós devemos levar em consideração é a NR15, norma regulamentadora do trabalho, eh, número 15, a NR15, e quanto à periculosidade, os aspectos da NR16, principalmente. Temos uma outra norma que trata sobre as questões de eletricidade, que é a NR10, mas é uma situação muito peculiar. E nós temos que nos preocuparmos não somente aos funcionários diretos do condomínio, e sim também os terceirizados, tanto que prestam serviço para o condomínio, e uma questão de uma manutenção de um portão, uma questão de manutenção de um elevador, uma limpeza de fachada. Então, são empresas terceiras que prestam serviço para o condomínio e o síndico tem que se preocupar em algumas exigências na contratação.
para que Perfeito. esteja, que a empresa contratada esteja apta a prestar o serviço de uma forma adequada quanto à qualidade da execução do serviço, quanto de uma forma segura aos seus funcionários. Muito E, e obrigado, assim, Márcio. em caso de descumprimento dessas normas, né? O que que acarreta aí de tão prejudicial tanto ao condomínio quanto ao síndico? O que que o síndico pode responder em caso de Quando tem descumprimento esse das tipo normas? desse descumprimento das normas, você tem dois aspectos muito importantes. Uma que é a questão, quando tem um processo judicial, você tem uma perda do, do processo, consequentemente Ah, é identificado que há a insalubridade na atividade desenvolvida por um ex-funcionário específico. Isso já é uma penalidade já monetária e com a questão do processo em si. Não somente o que paga, o que o processo está definindo quanto é o adicional, e sim todas as suas externalidades de um processo trabalhista, honorários advocatícios e tudo mais. E a questão de uma fiscalização dos órgãos públicos. Então, se você tiver uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego de uma fiscalização no condomínio por uma denúncia ou por uma fiscalização específica, se você não tiver a documentação adequada para que você está atendendo, atualmente o PGR é importante a empresa, o condomínio ter, PCMSO, questões de exames admissionais, dimissionais, treinamentos. Então são várias obrigações que os síndicos têm que se preocupar de ter. Por isso é importante ter uma empresa ou um profissional da área de segurança do trabalho para lhe dar o suporte. Porque a vida de um síndico não é fácil. Ele tem várias Verdade. atividades que são as maiores dores que ele precisa fazer com que a instalação esteja em pleno funcionamento. Elevador funcionando, não tenha briga em condôminos, gestão de obras que cada unidade vai executar. Então, até mesmo obras nas unidades condominiais, você também tem que se preocupar para que não somente tenha uma RT, mas você saber efetivamente o que está sendo feito e se esses prestadores de serviços estão atendendo às normas específicas de segurança do trabalho para não refletir uma perfeito. consequência negativa para o síndico e, consequentemente, para o condomínio. Para o Entendi. condomínio. Não, Até uma perfeito. coisa muito legal que o Márcio apontou, é essa questão da responsabilidade subsidiária do condomínio. O que que isso quer dizer? Não é porque é um terceirizado, uma empresa externa, que o condomínio não deixa de assumir as suas importâncias e necessidades de cumprimento da lei, das normas regulamentadoras, né? Porque muitas vezes o síndico pega e fala assim: não, tô sem problemas, contratei a empresa. Sim. Mas esquece de analisar naquele contrato quem é que vai ter as responsabilidades. Muitas vezes você manda lá uma empresa para fazer uma pintura de fachada ou uma troca de calha. Daí você olha lá, o funcionário está sem um cinto de segurança, sem um EPI apropriado. E daí de quem que é a responsabilidade? É da empresa Sim. o que contratou o funcionário. Mas quem também responde se acontecer um acidente ou até uma causa pior? Sempre vai ser o condomínio. E a gente sempre fala brincando, a empresa geralmente nunca é maior que o condomínio, então quem paga é quem tem mais. Mas, Márcio, eu vou novamente perguntar aqui para você, porque os nossos síndicos e síndicas do Brasil inteiro sempre relutam comigo quando falam assim: doutor, mas já estou contratando o senhor aqui na causa trabalhista, É para bem que eu vou assim. precisar de um assistente técnico? É sempre assim, E né? daí, como eu vou falar aqui para o Márcio, que é essa questão. Da mesma forma que o juiz tem um notório saber jurídico e designa um profissional de técnica específica para lhe posicionar se é uma doença ocupacional, se é uma segurança do trabalho, o que você crê que pode acrescentar na defesa dos interesses do condomínio quando ele contrata um assistente técnico para não fazer pelo advogado, mas auxiliar o advogado na forma do que ele não sabe, que é a forma técnica, seja de engenharia, de medicina? Fala um pouquinho disso para nós. A questão é que cada um tem uma especificidade técnica, tem uma área Isso, de conhecimento. O advogado trabalhista, ele tem uma área de conhecimento jurídica dos aspectos trabalhistas. perfeito. O assistente técnico, ele tem uma área de conhecimento diferente do aspecto jurídico. Tem um pouquinho do Uhum. viés jurídico? Tem, mas muito mais superficial do que um advogado em si. Mas a questão técnica de insalubridade, o profissional adequado é um engenheiro de segurança do trabalho que tem que avaliar se aquela condição é ou não insalubre. Se o funcionário, ex-funcionário, o reclamante, ele está exposto ou não a algum agente
o advogado do autor solicitou. Ele pleiteia um adicional de insalubridade motivado por contato com agentes químicos. Vamos avaliar e investigar se ele tinha efetivamente esse contato. Qual que é a periodicidade? Qual que é a rotina de trabalho dele? O condomínio possui um procedimento de limpeza de piscina, de limpeza de área comum, de coleta de lixo. Então, essas informações é importante e foge da área jurídica e sim de uma área técnica para entender qual que é a dinâmica da execução do trabalho de um ex-funcionário, do autor. Então, essas informações até fogem da área do conhecimento do síndico. Nós temos uma heterogeneidade de condomínios Verdade. de síndicos. O síndico ele está atuando num prédio pequeno, residencial, como num grande condomínio. E muitos casos, o síndico de pequenos condomínios ele tem outra atividade profissional. Então, ele também para ele é um assunto relativamente árido, vamos dizer assim, né? É um assunto muito não é lógico para ele. Ele não entende o porquê o ex-funcionário está solicitando um adicional que para ele, na forma subjetiva, ele entende que não há essa situação. Mas nós precisamos de um aspecto técnico, apurar toda a rotina de trabalho do autor do processo para verificar efetivamente se estava ou não exposto. E quais são as medidas... Principalmente, como você bem apontou, a grande maioria dos nossos síndicos são proprietários, são moradores, então eles não detêm essa expertise e tampouco têm tempo para se aprofundar, porque eles têm uma outra ocupação. E daí eu já vou te fazer uma outra pergunta. Qual que é a vantagem para os condomínios de ter essa consultoria técnica? Você tem um profissional que conhece essa área de conhecimento muito específica. Nós, particularmente, não falamos o que o cliente quer ouvir, e sim o que é a realidade. O que tem que ser O feito que e tem que não o ser que dá feito. para Isso. esconder. Se há uma situação que há uma fragilidade no condomínio, por não conhecer a legislação necessariamente, Sim. nós damos esse suporte para esclarecer os pontos de dúvida do síndico e o síndico ter um profissional que ele confia que vai dar as orientações adequadas para fazer com que o condomínio esteja atendendo de uma forma adequada aos seus funcionários, tanto direto quanto terceirizados e prestadores de serviço. Você citou até na sua fala anterior a respeito da PGR, né? Que teve essa alteração em relação à PPRA, acho que entrou em vigor, se eu não me engano, em 2021, Isso. né? E muitos síndicos ainda não sabem disso. In- É incrível falar, né? Isso, Sim. nossa, é um absurdo, Reginaldo. Para, você tá viajando. Não, mas tem muitos síndicos que já, tem muitos síndicos que já nem sabiam o que que era PPRA, e agora com a PGR, né? Isso piora. Você poderia só fazer uma contextualização aí do que é a PGR, o que era PPRA e entrou a PGR, só para a gente poder dar esse entendimento para quem está nos assistindo? São duas situações, são dois programas muito similares. O PGR veio para modernizar o antigo PPRA, Sim, mas o seu foco principal é a avaliação dos riscos ocupacionais que um funcionário está exposto. Então, o PGR hoje é um programa de gerenciamento de risco. sim. Então, você avalia os riscos envolvidos numa atividade específica. Então, quem está desenvolvendo uma atividade de porteiro, quais são as atividades de risco que ele desenvolve? Qual que é a rotina de trabalho dele? Quais são os procedimentos de trabalho baseado em cada tarefa que ele realiza? Ele vai entregar correspondência. Qual que é o risco que ele tem entregando correspondência? Ele está dentro de uma guarita fazendo o controle de acesso. Quais os riscos envolvidos? Então, são essas questões que se avalia para verificar quais os riscos ocupacionais que ele estaria exposto, riscos potenciais expostos. E quais são as medidas preventivas que o contratante está executando para prover uma qualidade de trabalho adequada ao funcionário. Entendi. E essa obrigatoriedade, no caso, eu, síndico, contratando a empresa aqui de terceirização de mão de obra do Ricardo, de quem que é essa obrigação de entregar toda essa questão desses Documentação. procedimentos, dessas documentações Atualmente, a maioria dos síndicos contratam isso com as próprias administradoras dos ah, imóveis, dos dos condomínios. condomínios?
as administradoras que proporcionam essa documentação, antigo Perfeito. PPRA, Ok. hoje o PGR. Atualmente precisa subir as informações que são obtidas em campo pelo PGR, precisa subir no e-social. Perfeito. Existem tabelas específicas do e-social que precisam ser alimentadas pelos condomínios, que provavelmente a maioria dos casos, acredito eu, que são as próprias administradoras dos condomínios que fazem esse trabalho atualmente. E o muito Perfeito. bom que você citou, hoje a questão dessa documentação, ela é implementada através do e-social. Então é da mesma forma que às vezes alguns síndicos chegam para nós e falam: "Não, não, mas agora que já teve o problema, vamos colocar aqui, a gente faz retroativo". Não dá para fazer retroativo. Você tem que subir na data que o sistema, porque era que igual ao caso de registros, né? Às vezes o funcionário trabalhava sem registro, tinha um acidente, se registra ele retroativamente. Hoje, com o e-social, não tem mais essa possibilidade. Você tem que cumprir a regra. Então, é sempre melhor prevenir do que remediar. Porque, tal qual o Márcio falou, depois que está feito, não tem como amenizar. Tem como deixar de não ter novos problemas. Porque isso é um não cumprimento de um prazo legal previsto pelo e-social. Se você Perfeito. não colocou a admissão do funcionário na data correta, você está infringindo um parâmetro definido pela legislação. Consequentemente, você pode ter alguma sanção de multa e questões do gênero quanto a esse tipo de não cumprimento de um prazo definido pelo e-social. Perfeito. E falando um pouquinho agora, Reginaldo, da NCCO, o Márcio estava contando aqui para nós, né, que a NCCO tem atuação nacional Nacional, em né? quase todos os estados da federação. E uma coisa que me levantou uma significância muito grande é que a NCCO, essa empresa, ela possui atuação nacional e também ela tem todas as áreas da segurança do trabalho, da doença ocupacional. Ao seu ver, Márcio, por que é bom contratar uma empresa de assessoria que tenha toda essa expertise, em vez de ficar pegando migalhas? Uma pega doença ocupacional, outra pega É, segurança do trabalho. até para gerenciar isso fica ruim, né, pro Sim, mas síndico, né? muitas vezes cai nesse erro. Às Sim. vezes, o síndico não conhece o que é necessário e o que não é. O primeiro que chega lá fala que é, ele acredita. Daí vai falar: não, e a questão de doença ocupacional? Ah, a gente não faz, tem que chamar um terceiro. Verdade. Nós atuamos no mercado há mais de 15 anos. Uhum. Nosso grande viés é a questão do acompanhamento de perícia judicial trabalhista. Atendemos outras questões de assistência técnica na parte médica, na parte de civil, de processos cíveis também. Mas o nosso grande enfoque é prover soluções para o cliente final e principalmente ao advogado que acompanha o processo. Sim. Nós somos um ator coadjuvante. A gente não é o ator principal. Entendi. A gente está para prover condições para que o advogado que está patrocinando a causa consiga ter elementos técnicos para melhorar a linha de defesa, para deixar a linha de defesa mais robusta. Entender as vulnerabilidades dos casos, pontos favoráveis e desfavoráveis, para entender, principalmente nas vulnerabilidades e pontos desfavoráveis, alertar o cliente final, que é a reclamada, em pontos de melhoria. Que às vezes, na rotina do dia a dia, é uma questão de um comportamento de todas as empresas, independente do segmento. Sim. Ela está preocupada no core dela. O core dela é fabricar algo, é prover algo. Então, alguns assuntos que orbitam são situações que estão distantes e não está no nível de prioridade, nos principais pontos de prioridade. Verdade. Então, para um síndico, a preocupação dele é fazer com que a instalação esteja funcionando plenamente. O elevador esteja funcionando, o portão É isso. de garagem esteja funcionando, que os funcionários estejam trabalhando, que não tenha conflitos entre condôminos. Essa é a preocupação do dia a dia. As externalidades, ele não fica muito no radar dele. Então, ele precisa dessas empresas, primeiro, para dar uma assessoria no consultivo, para que não corra problemas no contencioso, em processos judiciais. Então, a gente tem uma dicotomia, vamos dizer assim, na NCCO. A gente pretende fazer com que os clientes que nós atendemos tenham poucos processos trabalhistas, para que a gente consiga contribuir na área de consultiva para melhorar e ele não ter essa preocupação. E até mesmo um processo judicial e uma perícia judicial geram desconforto no funcionamento da empresa. Até mesmo um condomínio, você gera uma situação
atípica. Você tem o perito judicial, você tem o advogado do reclamante, você tem o próprio reclamante que acompanha a perícia, você tem o assistente técnico do condomínio, você tem representantes do condomínio, você tem paradigmas que desenvolvem a mesma atividade. Então você gera um certo tumulto, não tumulto, mas uma questão que foge da rotina habitual do funcionamento do condomínio. Então você gera uma certa Um desconforto. local Sim. para apurar um problema que poderia ter sido sanado se o síndico tivesse uma assessoria e um conhecimento do que ele deveria atender ou não atender. Para não gerar esse tipo de dúvida, até mesmo no autor, que ele entende que tem um possível direito e que não foi contemplado quando ele trabalhava. Então ele tem até mesmo ele entender o que ele tem direito ou não tem direito. Verdade. Isso que é importante. Isso acontece assim a rodo, né? Acontece muito disso, dessas situações, né? E eu tava aqui, vocês conversando, eu tava aqui pensando numa situação, né? A questão hoje, a maioria dos condomínios, acredito que a grande maioria terceiriza essa mão de obra, né? E a gente sempre ouve lá, se o condomínio. É sempre na questão do pagar, né? Se a empresa não pagar, o condomínio paga, é subsidiário, essas coisas Sim. todas, né? Mas a questão por exemplo, dos EPIs, dos procedimentos, isso tinha que partir já da terceirizada, né? Quando ele contrata, né? Só que aí o funcionário está dentro do condomínio. Então, acaba dividindo essa responsabilidade. Acho que vai até agora a pergunta até para os dois agora, né? Porque Complicou, né? é uma confusão que tem, né? Porque assim, muitos síndicos falam assim: eu já contrato a terceirizada para eu não ter dor de cabeça, Mas você sabe que até te complementando, né? Reginaldo, até o Márcio vai poder falar também, eu tive alguns casos assim que o síndico pegou e falou assim, não, mas eu não tenho que conferir nada. Eu falo, depende. Você Então, contratou aqui um responsável, um supervisor para poder estar vendo esses funcionários se estão adequados às regras? Não. Se você não contratou esse supervisor, quem vai ter que fazer esse poder fiscalizador é o é o próprio próprio condomínio, porque condomínio. quem está trabalhando lá são os funcionários da terceirizada, mas prestando um serviço para o condomínio. Muitas vezes eles entregam luvas, entregam EPIs, né, de protetor auricular, Sim. entrega bota, mas se o funcionário não usa, quem vai saber? Só vai saber quando tiver um problema. Então, é necessário o responsável, seja o síndico, o zelador ou até o gestor do prédio, verificar e talvez não dar um poder de ordem, de falar, você tem que colocar, você tem que usar, mas remeter à supervisão da empresa e a empresa, assim, cobrar essas necessidades, né? Fundamental. Essa questão de terceirização é muito Complexa, interessante né? nós discutirmos. Por quê? A terceirização, o síndico entende que a partir do momento que ele delegou a outra empresa a executar esse trabalho, ela entende que lavou as mãos. A Então, responsabilidade não é mais dela. exatamente. Toma que o filho é seu. E não é bem E não é assim. assim, né? Verdade. Então, o que acontece? Na terceirização, você torna-se ainda corresponsável por uma situação que está nas suas dependências, É o que está nas suas instalações. Então, você tem uma atuação de exigir, antes da contratação, o cumprimento das normas de segurança e, ao longo da execução do contrato, você tem a função de fiscalizar. Então, se para alguma atividade específica é importante a utilização de EPI, que é a luva, você identificar que que o funcionário terceirizado não não está usa. usando, você tem que prover uma advertência no funcionário e no supervisor. Porque você pode até dizer que ele não pode executar a atividade, dependendo da situação. Não, você não vai executar essa atividade porque você não está usando EPI. Eu já estou remetendo uma advertência verbal, aí segue o rito Sim. legal. Aí eu só vou te data máxima vez, né? Eu vou contrariar aqui o Márcio, porque é o que eu Eita, sempre. agora, Não, agora, é o que eu agora, sempre, agora é o que veio eu a sempre polêmica. falo para juntamos os o síndicos. perito e Né? o Porque, advogado. não, porque foi exatamente o que o Márcio falou. Sim. Não pode executar atividade, até aí ponto. Eu só aconselho os síndicos a não darem advertência, porque amanhã, numa eventual assédio moral ou dano moral, aquele funcionário vai cobrar o síndico e não a terceirizada. Então, Importante. na minha ótica, né, daí a trabalhista, né, do advogado, não do. O Márcio falou certinho, não tenho instrumento para fazer, não precisa. Mas automaticamente remete para a empresa terceirizada e ela sim
da advertência. Bem no colocado. no caso, essa advertência seria, então, quando você, o síndico, né, for fazer, ela adverte Ele a tem que terceirizada, comunicar com quem ele tem o né? contrato. E a Ele comunica a terceirizada, terceirizada e ele toma as medidas, substitui o colaborador, sim, faz uma. perfeito. Porque às vezes a gente tem aqui na Justiça do Trabalho, a gente sabe que só elefante que não voa na Justiça do Trabalho, né? O resto a gente já viu de tudo. Então, tem que tomar alguns cuidados, que muitas vezes nós nos deparamos com funcionário terceirizado imputando um assédio moral, um dano moral decorrente de uma forma de tratamento Sim, que às vezes não é necessário, né? O síndico entra de perfeito. gaiato. É importante esse debate, porque são visões distintas do mesmo evento. Sim, Verdade. Na minha área técnica, no aspecto técnico, se não está fazendo da forma adequada, para-se a atividade. Na visão jurídica, também é importante a gente ter esse tipo de avaliação. Você não pode tomar a frente como síndico e intervir diretamente, porque ele não é seu funcionário. Você não tem ascendência Você pode na rotina orientar de atividade ele no dele. trabalho a ser executado, Mas não Perfeito. como. De detalhe. Reforça isso pra gente aqui, ó. Viu, síndico? Você que tá nos Peraí. assistindo, ó. Essa é uma dica de ouro, hein? Essa vale a pena já todo o programa. Repita isso pra gente aí, ó. Ele não é o seu funcionário. Ele não é seu funcionário. Ele é um prestador de serviço que ele responde hierarquicamente à sua empresa que você contratou. Então, a Perfeito. interface entre o síndico e essa empresa terceirizada é o gestor dessa empresa terceirizada. Então, se você identificou um problema, você tem que remeter esse questionamento ao responsável pelo contrato. Olha, você está com um funcionário X que não está usando luva. Você tem que intervir. É você, porque eu te contratei para prestar esse serviço. Exatamente. Então é Show. importante esse tipo de. No dia a dia as coisas se misturam O muito. síndico é o pai de todos. No É o dia a pai dia, de ele quer. tudo. É como a gente fala brincando, né? O síndico não é o dono do prédio, ele é o gestor. Mas quando é um síndico morador, um síndico proprietário, ele se sente na obrigação de falar: eu sou o capataz aqui, eu chicoteio, eu bato, eu mando, eu xingo. E não é dessa forma, que você vai É prejudicar assim o mesmo. condomínio, né? Você vai prejudicar a coletividade. Sim, sim. Então é importante essa divisão de responsabilidades e essa rotina do que fazer dependendo de uma situação, qual que é o procedimento mais adequado. Então o síndico, que eu sugiro, é conversar com quem ele contratou. Perfeito. Você colocou um funcionário para desenvolver a função X e ele não está com o equipamento de proteção adequado. Favor tomar as medidas cabíveis. Nem necessariamente falar qual que é a medida. Sim. Quem tem que tomar é ele, mas você se Exato. precaveu. Sim. Então é isso que é importante Não, é o mais importante para isso. fundamental. Acho que é uma das coisas que a gente que está algum tempo já nessa área de condomínios, a gente vê muito síndico querendo bater de frente com funcionário, e aí acaba dando Esse né, esse desconforto que desconforto. não era para existir, por isso que você já tem uma terceirizada. Não é para você se Exatamente. indispor com o funcionário. E assim, acaba acarretando um monte de coisa, né? E a gente está falando muito da terceirização, né? E no caso aí, quando o funcionário é próprio do condomínio, e aí aí o negócio Aí começa a o entornar, poder né? gerencial é do próprio síndico, né? Ou a Exato. gente, às vezes, não é todo condomínio, como o Márcio bem pontuou, a grande maioria dos condomínios não tem um gestor, no máximo, às vezes, tem um zelador, então, na verdade, fica tudo na cabeça do síndico. E daí, mais uma vez, eu ressalto a importância dessa assessoria para poder saber o que é e o que não é, porque às vezes o síndico cobra algo que não existe e deixa de cobrar algo que existe, que ele fala: "Ah, não, passar água na mangueira aí, lavar sem a máscara não precisa, sem a luva", e às vezes as normas as ANRs pedem essas necessidades. Sem dúvida. E Acho e que não foge, né? E não muda, né? Terceirizada ou contratação direta pelo condomínio, a lei é igual, né? a Não lei é muda igual nada, para né? qualquer Sim, funcionário e prestador de exatamente. serviço. O que nós temos que diferenciar um pouquinho a abordagem é quando você tem uma terceirizada, você tem que ter um comportamento diferente. Você não pode ser um gestor direto ao funcionário que está executando a atividade. Já com um síndico, que ele tem um funcionário direto, ele tem essa atribuição de gestão da execução do trabalho da forma adequada. Então aí seguiria na questão do rito de você
ter uma advertência verbal e ter um Exatamente. procedimento mais adequado. Diferente, porque ele é seu funcionário direto, você é responsável por ele. Então, qualquer atividade que ele estiver desenvolvendo de uma forma inadequada, se você não fiscalizou, você pode ser questionado. Vai ter problema, Isso é verdade. né, doutor? Vai ter Poxa, problema. a gente vê É. aí todos os dias. E assim, e a questão da conscientização, né? Na sua visão aí, que já tá quanto tempo no mercado? Já, 15 anos só. é. Tem um Já, cara de já, novo, mas não já, tanto. já é bastante tempo no mercado. Qual o trabalho assim de conscientização que de repente numa união de classes aí, uma administradora de condomínio, juntamente ali com o conselho fiscal, né, todo o corpo diretivo, o que que você vê assim como conscientização, tanto do síndico ali, dos condôminos, como que a gente pode fazer um trabalho aí de conscientização para podermos aí, né, cumprirmos as normas, né, cumprirmos todas essas normas de segurança do trabalho. Eu acredito que é um trabalho muito mais de conscientização, entender onde há possíveis vulnerabilidades nos aspectos de segurança e medicina do trabalho e orientar, principalmente os síndicos, e a partir daí ser um multiplicador com os funcionários diretos e também as empresas terceirizadas. Perfeito. Para que o síndico tenha documentos, informações suficientes para a tomada de uma decisão da continuidade da execução de uma empresa terceirizada ou não, e verificar se o condomínio está protegido ou não de potenciais processos trabalhistas. E principalmente evitar. Isso é uma questão da ponta, que é o contencioso, é quando tem um litígio. Mas é importante também esse trabalho de assessoramento para prevenir. Sim. Prevenir o quê? Acidente de trabalho, doença profissional, e gerar uma condição adequada de trabalho para os funcionários. Isso que é mais importante, saber o que está acontecendo. Acho que primeiro ponto é tirar debaixo do tapete um problema que não está latente, mas que pode gerar um problema potencial no futuro. E a dica Perfeito. de ouro aqui para os nossos síndicos e síndicas. Não adianta fornecer o EPI sem pegar, colher a assinatura e depois Ah, guardar o documento. Pedir para importante. administrador ou para alguma área de arquivo guardar esse documento, que muitas vezes eu vejo síndicos, síndicas, Márcio, falando assim, não, mas eu entrego o EPI, eu faço tudo certinho. Eu falo, mas cadê a comprovação que ele recebeu? Ah, não tem. Cadê o CA do item Aí, que ele está usando? Ah, não sei, não anotei, joguei fora. Então, daí, infelizmente, mesmo fazendo certo, por causa de um procedimento errado, pode ser imputado lá num processo trabalhista. Essa questão da aí não dá, não comprovação da dá. entrega do EPI é muito importante. Para um processo trabalhista, é um fator preponderante para você avaliar ou não. A maioria dos condomínios, eles são organizados nisso. Se você pegar condomínio até mesmo menor, tem uma salinha que tem os produtos guardadinhos, arrumados, organizados, tem-se as luvas, tem bota, tem os EPIs necessários, mas não tem o registro. Esse registro, a fins de processo trabalhista, ele é importante para comprovar Verdade. efetivamente. Existem outros elementos para comprovar a entrega? Existe, mas é muito mais difícil de comprovação e convencimento tanto do perito judicial quanto do juiz que cuida do caso, né? Até porque no processo trabalhista, o ônus da prova de que entregou os itens de segurança é do condomínio, né? É da Obrigação, reclamada, né? né? É, Não é do reclamante. Ele fala e a gente que tem que provar. É igual o cartão Sim, de ponto. sim. Se é você não isso. mostrar, se ele falava que trabalhava das 8 às 8, se você não mostrar o cartão ou um caderno de ponto, quando não precisa de cartão, com o horário certo, vai se presumir verdadeiras informações. Exatamente. Correto. Deixa eu te fazer uma, até pra gente ilustrar um pouquinho aqui para você que está nos acompanhando aí. Conta pra gente, Márcia. Ó, isso não acontece no seu condomínio que você está assistindo aí, Isso é um Não, é caso no do hipotético. vizinho. É Isso no do vizinho, Isso é não é no seu. hipotético. É no do isso vizinho. acontece lá no condomínio do vizinho, mas não acontece no seu. Mas fala pra gente, assim, aqueles casos mais absurdos. Pode citar aí dois, três aí que você tem em Só não cita o mente. cliente. É, só não fala Não fala só o nome, não só é, fala o nome da... conta Mas com só. certeza, se estiver assistindo aqui, vai lembrar que é com ele. Conta alguns casos assim absurdos que você viu. Você falou aí do produto de limpeza, do armazenamento.
Eu já vi produto de limpeza sendo armazenado em cada lugar aí, Na mas, cozinha, junto com o café e o leite dos né? Mas funcionários. conta alguns absurdos que você já acompanhou ao longo desses 15 anos, né, que 15 você anos. falou. Um pouco mais, né? É, um pouquinho mais, né? É que ele não quer entregar a idade, viu, pessoal? Botou Mas até barba aqui para ficar mais Pra ficar até jovem. mais. É, existem muitos casos que são interessantes. Não necessariamente pode ter questões de má fé e tudo mais, tal, Sim, mas claro. existe uma questão muito do desconhecimento. Isso. Eu acho que eu vou muito no ponto do desconhecimento do que tem o direito ou não tem seu direito. Você pega em condomínio, né? Condomínio tem a questão de você deixar limpo a parte comum, a área comum. Limpeza do jardim, limpeza da piscina. Então, muito que vai a avaliação da insalubridade é a questão da frequência, da habitualidade da execução dessa atividade. A limpeza da piscina não acontece todo dia. Consequentemente, você não tem o contato habitual de um agente químico de limpeza. Em muitos condomínios, você não lava sempre com produtos químicos que são agressivos. Você lava utiliza produtos químicos que são considerados domissanitários, que são produtos de limpeza domissanitários. São produtos de limpeza de uso comum, que nós usamos na nossa própria residência. Então, veja, é uma cândida, que você dilui na água, detergente, que a gente usa para lavar nossa própria louça. Então, são produtos que são utilizados de uma forma comum para Diariamente, né? diariamente, e não somente para a execução de um trabalho, de um condomínio. Você mantém a limpeza e o asseio do local. Então, mas os advogados de reclamante e o reclamante entende que isso é um produto agressivo. Não necessariamente agressivo. Tá? Então, não necessariamente faz mal à saúde. Não somente pelo produto, e sim pela habitualidade da utilização desse produto. Então, são situações que eu, particularmente, quando acompanho perícia, eu já fui perito judicial também, em um dado momento, hoje não sou mais, mas eu tento esclarecer para o autor o que efetivamente é, porque ele está, às vezes, pensando que ele tem direito e não necessariamente ele tem. Ele está convicto que tem esse adicional de insalubridade por uma exposição de algum elemento. Então, eu costumo, se o reclamante está aberto a isso, a mostrar para ele o que da atividade dele, o que é o que não é. Até para tentar não convencê-lo que ele não tem, mas para ele entender e não ficar indignado de uma Sentindo não injustiçado, sentir né? O perito injustiçado. me roubou, o perito Não, me ele prejudicou, foi então vendido, foi comprado. e tem uma sensação de jogar a responsabilidade em terceiros, né? Então Verdade. demonstrar da rotina dele, assim, olha, você não é porque você subiu uma vez no telhado que você está exposto habitualmente a um risco. Sim. Isso não tem nada a ver de um aspecto de insalubridade ou periculosidade, tá? Mas é uma questão que ele não está habitualmente exposto a isso. Sim. Então é uma questão que nós temos que ter cautela e orientar as pessoas do que efetivamente tem a exposição ou não tem exposição. Então tem muitos casos que são muito frágeis justificar que tem a caracterização da insalubridade ou periculosidade. Entendi. E em cima disso, você faz visitas também no Sim, condomínio. sim. É nisso que eu fiz a pergunta também. O que você já viu num condomínio assim de absurdo, assim, que você falou, caramba, esse condomínio aqui tá ferrado. Nossa Esse não tem Senhora. como escapar. Mas lembrando, isso não acontece aí no seu condomínio que está nos assistindo. Eu Isso é ouvi falar, né? Me sempre. contaram. É, Aquela exatamente. questão, né? O meu primo me Meu contou, primo né? me contou, né? Eu tenho um É bem. amigo. Eu tenho um amigo que É, que teve uma situação. Veja, a questão do condomínio, o síndico e os próprios trabalhadores, eles querem dar continuidade no funcionamento do condomínio. Então, tem situações que o elevador quebrou. Sempre você tem o curioso que vai querer arrumar o elevador, né? Tem o nossa, curioso que vai querer arrumar um portão. Então, tem situações que acontecem que você fala assim, olha, não faça esse tipo de atividade que é complicada. Eu já vi trabalhadores trabalhando numa situação de risco e a gente que é da área de segurança, a gente fica de cabelo em pé. Assim, porque ele está se expondo em uma situação de risco que não precisaria.
Então, é muito mais pela ausência do conhecimento e de medir o risco para conseguir mitigar essa situação. Você tem questões de paisagismo, vamos dizer assim. Você tem de poda de árvore. Você não pode podar a qualquer momento porque você achou que está feio. Você tem uma legislação que você tem que seguir e, além disso, da municipalidade, como também uma questão de segurança. Você não pode subir na árvore de uma forma De qualquer jeito, de né? qualquer jeito e arrancar um galho que está para cair. Você tem um rito para você executar. Então, essas situações que você vê, que você fala assim, meu Deus, melhor eu não É ver. engraçado que você falou isso, Márcio. Eu lembrei do caso aqui, que não é de um cliente meu, é de um cliente desconhecido, estava no fórum lá vendo o processo. E o porteiro estava pedindo insalubridade, por quê? Hum. Nessas chuvas aí repentinas que estão ocorrendo aqui em São Paulo, né? Como teve no mês de janeiro, que está encerrando, se encerrou o mês passado, o síndico mandava o porteiro verificar e trocar os disjuntores se queimasse. Então ele era um porteiro, daí falava assim, ó, se acontecer alguma coisa no portão, você vai lá, mexe, você vê se os fios não estão soltos, se não entrou água. Se não Nossa entrou água nos Senhora. fios, você vai lá no disjuntor, troca lá o fusível da caixinha do portão, daí você falava assim, peraí, pô, e se ele tomar um choque elétrico? Será que ele tem esse conhecimento técnico? Às vezes a gente acha que nós podemos fazer isso até na nossa própria casa. Mas isso você está expondo uma situação de risco. Verdade. Você está podendo estar mexendo num equipamento energizado. Você está fazendo um trabalho de uma manutenção de pequena monta, tem que o funcionário esteja preparado para isso, esteja treinado para isso. Tem-se a possibilidade desse porteiro fazer essa atividade de uma forma segura? Tem. Você desenha e treina ele a um procedimento de execução dessa atividade. Uma manutenção de pequena monta. Então, quais são os passos que ele tem que fazer? O que ele tem que tomar de precaução? Qual o treinamento que ele tem que ter? Isso que é importante que o síndico tem que entender que, às vezes, mas isso pode gerar um problema no futuro Pode, do que ponto de vista não, trabalhista já é um problema, porque ele já é vai um ter grande um problema. acúmulo, né, de periculosidade que como porteiro Total. não teria, né? Sim, sim. Mas tem a questão da segurança do trabalho, principalmente. E até mesmo a questão de manter o funcionário de uma forma segura, trabalhando de uma Sem forma segura. dúvida, né? Manter a Então, integridade da saúde dele. sim, então Exatamente. tem normatizações que tratam disso que a gente precisa ter cautela em pedir para fazer. Então, essa Perfeito. que é a questão que a gente tem que ter muito. É por isso que é importante ter um profissional que conheça. Sim. Não um Verdade. profissional que vai gerar uma dificuldade para a execução do seu trabalho. E sim proteger tanto o condomínio quanto o funcionário de alguns aspectos que são importantes que eles devem seguir. Fica Perfeito. a dica aí para os Isso síndicos e síndicas, hein? para síndicos, síndicas e esposas também, né? Porque às vezes a gente, no nosso conforto lá no domingo, a mulher quer que você troque o chuveiro, quer que faça um Verdade, monte de fica a coisa. dica. Esposas, fala pro marido contratar, não fala para ele fazer que você pode ficar viúva. Isso. Às vezes essa é a intenção, né? Esse que é o Tem problema. tem que ver a intenção Não avisa também, de né? seguro de vida, senão todo mundo aqui vai trocar chuveiro com fio descascado. Ai, ai. Mas a gente fala assim, né, até para descontrair um pouco, mas Verdade. a gente vê muitos absurdos acontecendo nos condomínios, né? E às vezes por questão de economia, né? Mas o Falta de pessoal, eu acho que é uma falta grande realidade na maioria dos condomínios, né? Os condomínios clube, condomínios cidade é uma realidade, mas como o Márcio bem apontou, 60% dos condomínios geralmente é uma torre, no máximo 60, 80 moradores, mas um assim, orçamento Ricardo, limitado. Ricardo, uma realidade que a gente acompanha, por exemplo, você pega aí condomínios de interesse social, né? Onde tem o Sim, cara que faz tudo. Você entra. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi a pessoa lá, entupiu o negócio, não chamou a desentupidora. O cara foi lá, abriu a caixa, entendeu? Coloca uma sacolinha na e mão vai com a mão. e vai lá limpar o negócio. Esse cara tem uma. Fora a sujeira, né? Mas se o cara tem uma ferida, por exemplo, na Pode mão, infeccionar, pode entendeu? causar um dano. Imagina o que pode acontecer. Então, assim, então são casos que, no meu entender, a falta de desconhecimento, né? Eu acho que as pessoas ela têm que buscar informação. A gente vem fazendo um trabalho agora, até como associação mesmo, levando esse conteúdo
para esses condomínios, principalmente condomínios de interesse social, de repente os condomínios que nem você acabou de citar, condomínios clubes, tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe técnica ali para estar acompanhando, Um beleza, esse, né, orçamento, um né? orçamento principalmente, né, questão financeira, beleza, show de bola. Mas e a grande massa? Eu sempre cito, né? Todo mundo nos eventos, nos encontros, nos próprios podcasts, sempre fala do crescimento desse nosso segmento condominial, né? Cada esquina é um condomínio, tem mais de 500 mil condomínios. Só que quando fala esses números, não pode esquecer que tem esse outro lado também, esse público, né? Então, como chegar nesse público, né, de uma forma mais, assim, como que eu posso dizer assim, Efetiva. mais efetiva, né? Obrigado pela ajuda. Isso, porque eu acho que isso é complicado, né? Porque tem, ah, não, isso não precisa, mas pelo menos assim, para que eles tenham o entendimento que é necessário, né? Porque isso daí vai virar um problemão lá na frente, né? Foi o que nós já conversamos. Né? Sim, A questão da atuação do síndico, ele está inserido num segmento que é muito heterogêneo. Você tem edificações que nem elevador tem edificações que é de interesse social, você tem grandes condomínios com várias, diversas torres que têm orçamento, tem estrutura clubes, né? proporcional a isso, tem clube. eh, Então a gente tem que entender como que é esse mercado tão heterogêneo. Verdade. E as limitações, principalmente financeiras, dos condomínios. Você tem torres que tem prédios que só tem uma torre, que tem um orçamento muito reduzido. E você tem o faz tudo do condomínio. O que precisa se entender são os riscos vinculados a Só faz tudo. a atuação desse faz tudo. E isso que é o mais complicado. Eu entendo que a atividade de um síndico e manter um condomínio em funcionamento é como em grandes empresas a área de facilities. A área Sim. de facilities nada mais é de você prover que a instalação esteja plenamente em funcionamento. Que os elevadores estejam funcionando, que o portão esteja funcionando, que o controle de acesso esteja funcionando, que a segurança esteja funcionando, que a limpeza do condomínio esteja funcionando. Então, é a mesmo papel de um facilities é um papel de um síndico. Então, você conversar com um síndico que é um síndico profissional, não necessariamente é um morador daquele condomínio, ele tem um outro tipo de Tem um olhar, né? conhecimento e olhar dos problemas vinculados. Já um síndico de um condomínio de interesse social é um próprio morador, que ele está lá para resolver o problema que o condomínio esteja em pleno funcionamento. E às vezes, desculpa te cortar, às vezes esse síndico desse interesse social, ele é o próprio zelador, ele é o manutencista, ele é o Sim. porteiro, ele faz tudo. Então Ele faz faz tudo, tudo. porque um condomínio é uma comunidade. E o síndico tem que prover que a relação dentro dessa comunidade esteja de uma forma mais harmônica possível. Entre os condôminos, entre os usuários do condomínio e a infraestrutura deste condomínio. Então, como ele consegue lidar com tudo isso? Além disso, ele não desenvolve somente essa atividade profissional. Às vezes ele está se doando para fazer esse trabalho e muitas vezes é questionado porque ele também não tem tempo para se dedicar muito mais tempo. Então, Verdade. é uma rotina muito complexa e Sim, existe um nível de responsabilidade inerente à função do síndico muito importante, que é isso que a gente pretende proporcionar. Essa situação educativa e orientar quais são os potenciais riscos que se tem, para que ele consiga desenvolver a atividade dele de uma forma harmônica e também os próprios condôminos entendam as dificuldades do condomínio e como cada um pode contribuir, pode ajudar para que tenhamos uma vida saudável nesse prédio e tudo mais, né? perfeito. E para vocês que estão nos acompanhando, vou falar agora dos nossos patrocinadores e na sequência eu vou fazer uma pergunta aqui que vai servir para os dois, que é a pergunta Ixi. chave aí, principalmente para você síndico aí de interesse social, que assim, você sabe, né? Eu iniciei num condomínio de interesse social. Então, na época, eram muitas dúvidas, né? Então, eu acredito que muitos síndicos que nos acompanham, né, que trabalham aí em condomínios de interesse social, têm essa dúvida. Mas segura aí, ó, eu sempre brinco, né?
O apresentador tem TDAH, só falta depois da propaganda eu esquecer a pergunta, né? Não, guarda a pergunta, guarda a pergunta. Aí é bom, né? Não, mas eu não vou esquecer, não, pode deixar. Mas falando aí dos nossos patrocinadores, gostaria de chamar aqui a Renove Administradora de Condomínios, é uma empresa que vem sempre levando aos seus clientes uma tecnologia avançada, um sistema que atende aí tanto as necessidades do síndico no dia a dia da sua administradora, quanto também aos conselheiros que acompanham, fiscalizam todo esse trabalho, e para você, condômino, né, principalmente, ter todas as respostas às dúvidas, né, do dia a dia na palma da sua mão. Então a Renove vem sempre se atualizando e levando sempre o melhor aí para todos vocês aí. Então você, síndico aí, início de ano, precisando renovar a administração do seu condomínio, Renove Administradora, QR Code está aí na tela, é só acessar lá que o pessoal vai atender vocês aí de prontidão. Grupo CGTEC, a gente está falando bastante aqui de terceirização de mão de obra. O Grupo CGTEC, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado e detalhe, com o único CNPJ até hoje. Isso é Isso raro, é hein? raro, pessoal, né? Podem ter iguais, mas não tem melhores. Exatamente. Grupo CGTEC fazendo um trabalho de excelência aí na terceirização de mão de obra, levando aí treinamento aos seus colaboradores, atendendo todas as necessidades aí do seu condomínio. Então, precisando aí de terceirização, formular toda a questão aí da mão de obra do seu condomínio, Grupo CGTEC, o QR Code aí na tela. E a Orion Lift Elevadores também, uma situação muito complicada aí dentro dos condomínios, né? Dá muito BO, né, Marcelo? Dá A muito. gente a gente estava conversando aqui. Orion Lift Elevadores, uma empresa que vem desenvolvendo também esse trabalho de excelência aí em todos os condomínios, levando para você mais segurança. Hoje, os elevadores é o transporte mais seguro que existe, né? Não é à toa que grandes empresas como a Orion Lift Elevadores vai fazendo esse trabalho. Então, pessoal aí que está precisando aí de reformular os elevadores, retrofit, tudo, Orion Assistência técnica. assistência, e eles têm assistência técnica aí em 30 minutos, né? Tá, teve algum problema lá no elevador de vocês, alguém ficou preso, aquele desespero todo, eu já fiquei, pelo amor de Deus, é a pior coisa que existe, Dá medo. né? Dá medo, dá uma fobia danada. Orion Lift Elevadores, 30 minutinhos, tem atendimento de moto para esses casos, então nessa doideira que é São Paulo, as grandes cidades aí, né, do Brasil, a moto é essencial. Então, precisando aí conhecer uma nova empresa para o seu condomínio na questão de manutenção de elevadores, Orion Lift Elevadores, QR Code aí na tela. Fui rapidinho para não esquecer da pergunta. Conta para nós, Reginaldo. Bom, Pergunta o que você quer saber. eu gostaria de saber uma coisa. Estava até comentando na pergunta anterior. O síndico, isso acontece muito nos condomínios de interesse social, né? O síndico ele assume lá como síndico do prédio e ele assume uma função, só que não é registrado, não tem um contrato, mas ele assume a função de manutencista do prédio. E esse síndico lá numa dessas manutenções, seja numa limpeza lá de esgoto, cortar um mato, né? Cortar uma grama com aquelas roçadeiras, É comum, né? Não é comum isso, é comum. né? De repente pintar algum lugar lá que vai usar uma escada. Se acidentou, esse síndico ele pode reclamar junto ao condomínio algum direito dele de na questão trabalhista? Olha, é muito complicada e bem pontuada a sua pergunta, Reginaldo. Eu vou até iniciar, depois o Márcio continua. Porque nessa particularidade dos condomínios de interesse social, realmente, o síndico é aquele personagem, né, o Severino, faz tudo, né? É, E a gente se depara com algumas coisas que existem em diversos condomínios, que o síndico recebe uma remuneração, mas co ele não tem uma empresa aberta, ele não tem uma constituição de CNPJ, e daí o condomínio incorre em uma outra infração.
Porque toda vez que o condomínio paga algo para um autônomo, quando não emite nota fiscal, tem que ser recolhido a RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Com esse recibo de pagamento autônomo, numa hipótese dessa, que ele esteja executando um trabalho, ele tem o benefício da assistência social. Ele pode pedir o prazo da assistência social para a sua garantia, em caso de se machucar. Mas eu vejo um conflito de interesse, ele sendo o representante legal do condomínio e, ao mesmo tempo, pleitear uma indenização de algo que não era sua função. Ou seja, ele fez de total intromissão, mais ou menos assumindo um risco, que é o que a gente fala. Na nossa casa aqui, trocar o chuveiro, vai lá mexer numa calha, a gente assume o risco porque a gente quer economizar. Mas no condomínio, o síndico ele é um gestor, ele é o responsável cível e legal. Então ele não pode assumir o risco e depois querer jogar esse risco para o condomínio. Aí eu deixo aí o Márcio para Mas complementar da assim, parte de segurança. até para o Márcio complementar depois, Sim, e isso nós assumimos um condomínio, isso uns 3, 4 anos atrás. Esse condomínio nem está mais na nossa carteira também. sim, E quando nós assumimos lá, nós pegamos, o síndico já veio com essa conversa. Ah, eu sou o síndico de lá, eu já faço as manutenções, tal, 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 assim, assim. E a gente foi entender, né? Como administradora do condomínio, a gente foi entender aquela situação. Aí pegamos a ata, e lá na ata, né? Até falando em valores, lá na ata ele tinha um salário, uma ajuda lá de certo. R$ 1.500. Mas para ser síndico. Aí tava no final da ata, assim, né? Quem fez a redação foi muito, né? Umas coisas absurdas que a gente vê. Aí no final da ata, e o síndico, ora eleito, vai assumir também as funções de manutenção do condomínio. Ponto. Tava escrito lá que ele ia receber 1.500 Para ser para ser praticamente o zelador síndico, e o síndico ao mesmo tempo, para ser síndico, concomitantemente. exatamente. E assumirá essa. E Nesse caso, é uma situação muito trabalhista, depende dos fatos de cada caso, mas via de regra, o síndico ele não pode responsabilizar o condomínio por uma atitude que ele faz que não é da premissa, da função do síndico. Ele cortar grama, ele subir no telhado, limpar a caixa de gordura, isso não é função do síndico, ele está sim, fazendo como o Márcio bem pontuou, sem ter o conhecimento, querendo economizar um valor. sim, São alguns aspectos interessantes para discutir esse tema, Sim. né? As questões jurídicas, as sim, questões da rotina efetiva e da as questões necessidade, né? técnicas, tá? Ah, tecnicamente, ele sofreu um acidente. Sim, Bom, Bom, para ele pleitear um acidente do trabalho para equipará-lo como um funcionário, entrando na esfera trabalhista, sim. ele vai entrar como um papel de autor, de reclamante, contra uma reclamada. E ele é o responsável pela reclamada. É um conflito de Então é um interesse. conflito muito grande de interesse. Então o que nós recomendamos? Dividir muito bem quem faz o quê. Se Verdade. ele faz o papel de síndico e o papel de manutenção do prédio, são duas atividades distintas. Para síndico, nesse caso específico, você comentou que ele recebia R$ 1.500 sim, para fazer o papel de síndico. Na realidade, na ata deveria estar uma sugestão, sim, né? sim, Para síndico, ele não recebe nada. E para manutenção, ele recebe R$ 1.500 que o condomínio deve exigir, que é ele mesmo, um comprovante dessa despesa. Ou por uma RPA, ou por Porque se você uma parar para pensar, ME. ele mesmo seria o causador de uma Sim, reclamação trabalhista. Porque ele, se ele é o manutencista, ele deveria estar devidamente sim, registrado pelo sim, condomínio ou uma terceirizada. Então é o looping infinito. Isso acontece muito nos condomínios de sim, interesse social por causa disso, porque se inventam regras, né? Não buscam conhecer qual é a legislação vigente, as normas que devem ser atacadas, e inventam essas questões aí que realmente só no cada caso prático, dia a dia, a gente vai verificar. Mas pode continuar, são as Márcio. nossas jabuticabas, né? É isso que eu pensei. Eu não falei para você. Joguei Você a levantou bola, a você bola. arrematou. Nós estamos em boa sintonia. Verdade. São as nossas jabuticabas. Não tem muito que fugir disso. Nós somos muito de fazer alguns jeitinhos. Esse É, jeitinho gera uma consequência que a gente não sabe
até mesmo quando essa pessoa entrou como síndico, como manutenção, ele não necessariamente ele pensou em uma situação de tirar uma vantagem. Não. Muito pelo contrário, Ele ele quis pensou ajudar, em ajudar o condomínio, É só no mas problema que ele descobre. Imagina que ele venha a falecer. isso é um problema O para o subsíndico condomínio, assume. O subsíndico assume, mas a responsabilidade é do condomínio inteiro. sim. porque teve uma ata e foi assinada por todos esse tipo de dizeres. Que ele era síndico, recebia R$ 1.500 e no final dizendo que ele também fazia o papel de manutenção. Então veja, você gerou um grande problema documentado. Então isso já aí aí é uma sugestão, né? É a questão do administrador de imóvel ter essa cautela de Sim. dividir responsabilidades e papéis E nunca gerar um vínculo em trabalho, e um um vínculo vínculo, de Sim. emprego sem ter o registro, né? Que sem nesse dúvida. caso a ata virou um vínculo de emprego sem ter o registro. Sem dúvida. Então gera uma consequência muito danosa para o próprio condomínio. Sim. Quem vai pagar são todos os condôminos. Verdade. Isso que é a Perfeito. conta vai para eles. E a responsabilidade civil, criminal e tudo mais recai ao síndico que também, se teve óbito, é o subsíndico que vai assumir, que E o também que é vai ter esse muito problema. comum, né? A gente está falando na hipótese do síndico permanecer, mas na hipótese que o Reginaldo levantou, o que é muito comum é o quê? O síndico deixa passar o mandato dele para ir lá e mover uma ação trabalhista depois com um novo síndico. Isso é o mais complexo ainda, né? É, É. Aí a gente vai. Aí gera É. cada vez mais emoção, né? verdade. Com emoção ou sem emoção, né? Mas assim, pessoal, realmente é um tema que a gente entende. Que a gente poderia ter aqui 2, 3 horas de programa que tem assunto, né? Porque gera muita dúvida, né? E para você aí que está nos acompanhando, né, que tiver alguma dúvida pertinente a esse tema, envie aí um e-mail para o associado@brasconde.org. A gente com certeza vai encaminhar aqui para os nossos especialistas para que possa estar respondendo a todas as suas dúvidas, tá, pessoal? Estamos chegando aí ao final do nosso programa, passa rápido, né? Mas foi muito bom. Hoje, com a presença ilustre aqui do nosso co-host. Ó, você vê? Satisfação estar aqui com você. É um orgulho aí participar do Pod Síndico junto com a Brasconde. Obrigado, Reginaldo, pela Não, oportunidade. foi muito. Eu que agradeço aí, né? O seu aceite aí, que Claro. realmente abrilhanta ainda mais aí o nosso programa, né? Amigo sempre fala Agradecer. coisa boa da gente, né? É, Amigo não conta. ainda mais ao vivo, né? Assim É como a gente verdade. Marcio, obrigado pela participação. Deixa aí os seus contatos, né? Como que a gente acha aí a NCCO, né? Não é, não é Nico, né? Não, já estava fazendo Pessoal, dos propaganda pro bastidores, concorrente. Ele os tava batizando com bastidores, outro nome. nos bastidores Verdade. aqui, a letra aqui, ó, que colocam aqui para mim, aqui nesse papelzinho aqui, ó, e o apresentador já tá com a vista ruim já. Tá com o braço curto, na verdade. Mas a NCCO, né? Fale aí os seus contatos, contato da empresa também, fica à vontade. Aquela câmera ali é toda sua, pode falar para quem está nos assistindo aí. Obrigado, agradeço a participação, o convite em participar é uma honra. O nosso grande papel é orientar todos os síndicos de possíveis problemas que não estão no radar do dia a dia, mas são problemas ocultos que podem ser gerados por uma conduta, por uma falta de conhecimento. A gente fica à disposição para qualquer tipo de esclarecimento técnico específico do dia a dia de vocês. A NCCO é uma empresa de consultoria ocupacional na área de engenharia e medicina do trabalho. E caso tenham interesse em alguma informação, alguma ajuda, nosso site é www.ncco.com.br. Aí nós estamos à disposição de vocês para ajudar o que for necessário. Show de bola. Obrigadão. E nosso querido Ricardo, doutor Ricardo, deixa aí as suas considerações. Deixa seus contatos também, pessoal, entrar em Deixo, contato, claro. quer falar das novidades, fica à vontade. Reginaldo, obrigado pela oportunidade. Márcio, foi uma satisfação aqui compartilhar desse tema aí tão importante na área do direito do trabalho, na área do condomínio. E tenho que anunciar que nesse mês agora de fevereiro temos novidades aí junto com os estúdios On, que é da onde é feito aqui o Pod Síndico. Nós vamos lançar o Direito na Rede, para você que quer saber um pouco mais de direito, mas sem aquele juridiquês, sem aquela formalidade e trazendo o que tem de tecnologia, não só Show. de inteligência artificial, como também
dos novos desafios na nossa sociedade. Então acompanhe em breve Direito na Rede. É isso aí, ó, tá vendo? Novidades boas. É. E a você que nos acompanha aí, obrigado pela audiência. Foi uma honra poder estar aqui novamente com vocês. Não deixe de curtir aí a nossa página. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aí do nosso programa, que isso também dá muito engajamento aí para todo o nosso trabalho. Tá, pessoal? Brigadão. Até terça-feira que vem, mais um Pod Síndico. Até lá, pessoal. Tchau, gente.